Mas agora eu tenho uma notícia do evangelho no cotidiano. Jesus é guia, Jesus não para, ele está sempre se movimentando, ele está sempre guiando. Tem uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo. Simão Pedro vai questionar. Aí ele vira para Simão Pedro e diz assim: Simão, acredita em mim, eu vou te levar aonde você não quer ir. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Não, é por isso, entra o Espírito aqui, encarnado, por atendimento fraterno, fala assim: a sensação que eu tenho é que eu estou no lugar errado. O que é isso? Jesus guiou para onde a pessoa não queria ir, mas é exatamente o lugar que ela precisa. É que ela precisa. Só isso. Eu sempre conto essa história, porque é uma história marcante. Eu fui por tanto de comarca em Minas Gerais, tanto de comarca que eu queria ir, tanto que eu queria. Eu fui. Aí chego num lugar que eu não queria estar. A hora que eu vi, eu sentei, chorei. Juiz da infância e da juventude, juiz criminal, juiz civil, juiz de falência, juiz de sucessão, fazia até parto. No dia seguinte me liga uma freira de um abrigo de meninas. Fala: doutor, o senhor acabou de chegar, né? Falei: estou aqui, não sei se eu cheguei. Eu preciso muito que o senhor venha aqui. Toquei, bati na porta lá da instituição, um abrigo de meninas, mantido pelas freiras. Uma freirinha abriu, olhou para mim, acho que ela pensou assim: ih, coitado, Jesus está levando ele para onde ele não quer ir. Falou: ei, vamos tomar um café? Falei: vamos, café, café. Olha isso. Depois a gente acha que freira e padre não é médium, né? A freirinha olhou para mim e falou assim: doutor, só se incomoda se eu disser uma coisa para o senhor? Eu falei: não, fica à vontade. É que me deu uma vontade de dizer. Eu falei: pode dizer. Eu preciso dizer para o senhor que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Aí eu falei: freira, eu posso ir ao banheiro? A gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou, entendeu? Essa é a parte boa do evangelho. A parte do evangelho que você está aqui em cima falando de evangelho, gente, isso é o treino, tá? Isso aqui é só treino, isso aqui não é o jogo, não. O jogo é quando você chega em casa. O jogo é quando você vai para o trabalho. Aí é de verdade. Aqui é ensaio. Ensaio. Então a gente vai entendendo. Quando você olha para trás e fala:
foi a melhor comarca. Não podia ser outra. Não podia ser outra. O que me entristece hoje não é ter ido para essa comarca, é não ter aproveitado 100%. Por causa da minha rebeldia. Por não ter entendido o plano que estava em vigor. Não estou dizendo que eu não aproveitei. Não estou dizendo que eu fracassei lá. Pelo contrário. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Mas, lembra da prova? Lembra? Tirei 6. Conceito C. Podia pelo menos ter sido um B, passado com 7, 8, né? Porque 10 também já é demais, né? Passar com conceito A aí já é muito. Mas um B, Bzinho, não, foi com C perto de D. Passei raspando, quase que volto. Mas 1/10, a prova tinha que ser repetida. Perceberam? Porque eu olho e falo, oh meu Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Então nós estamos acostumados, gente, e é importante, para a gente caminhar para a conclusão, entender uma coisa: não confunda evangelho com a biografia de Jesus. Então, quem está com o Novo Testamento aí? Isso, por favor, levanta ele assim, só para. Está ali, ó. Gente, aquilo ali não é o evangelho, aquilo ali é a biografia. Aquilo ali alguém escreveu narrando o que aconteceu. O evangelho é Jesus andando. Não é o livro. Cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir. Então a gente diz assim, lá no grupo eu vou fazer o estudo do evangelho. Tá certo, é um modo de dizer. Também a gente não precisa ficar com preciosismo. Mas tem que compreender, você não está estudando o evangelho, você está estudando a biografia de Lucas, biografia escrita por Lucas, biografia escrita por Mateus, biografia escrita por João, biografia escrita por Marcos. Você está estudando a biografia, e eu aprendi isso com um pastor evangélico. Estava almoçando, meu amigo Enéas, passou. E eu cheguei e falei assim, não, porque na palavra, ele falou assim, oi Haroldo? Não, porque você fala, né, na palavra, ele fala, não senhor Haroldo, não. Eu não sou seguidor de Bíblia, Haroldo, eu sou seguidor do verbo. Falei, pois é, o verbo. Não, você está confundindo, Haroldo. Você está confundindo. Eu não sigo texto, Haroldo. Texto eu interpreto, eu aprendo, eu estudo, eu sigo o verbo vivo. O verbo é o Cristo vivo. Eu sigo um ser, eu não sigo um livro. Eu perdi o apetite. Eu pedi só a limonada, perdi o apetite, porque aquele negócio me impactou. Me impactou. Eu não tinha essa dimensão. Então, abre aí depois a biografia escrita por João, que começa assim: no princípio era o verbo. Tem um amigo da publicidade que fala assim: no princípio era o verbo, no final a verba.
Né? Então, no princípio era o verbo, mas depois na frente está assim, e o verbo se fez carne. Não está falando, e o verbo se fez livro. Tem que entender isso, gente. Cuidado. Muito cuidado. Porque se a revelação fosse um livro, Deus montava uma gráfica. Ele não mandava missionário. Ele não mandava missionário. Revelação é feita de gente. A terceira revelação é feita de um missionário que suou, chorou, sangrou e deixou livros. Mas não confunda, livros são só parte do trabalho dele. A essa altura, tem um amigo querido que está na pátria espiritual, o médico André Luiz Pechin. Querido, vou demorar, mas eu chego aí. Está na pátria espiritual, com louvor. Eu estava participando de um congresso com Pechin, sentado do lado. Pechin, presidente da Federação Espírita da Bahia. Veio uma pergunta assim: Kardec está ultrapassado? Aí eu, ainda bem que era para o Pechin a pergunta. Aí eu fiquei calmo. Aí o Pechin, gente, o Pechin tranquilo, pegou. Infelizmente não. Foi um riso geral. Aí ele falou assim: infelizmente, porque nós aprendemos, alguns, o que Kardec escreveu, mas ainda não aprendemos a pensar como ele. Por isso, Dr. Bezerra de Menezes, mensagem psicografada por Chico Xavier, 1964, chamada Unificação, ele diz assim: é preciso viver Kardec, chorar Kardec, sofrer Kardec, exemplificar Kardec. Então, Kardec não é um livro, não. Você está confundindo. Você está confundindo. O livro é um lembrete, porque as pessoas, gente, são distraídas. A pessoa não tem memória, então tem que escrever. Não sou eu que estou dizendo isso não, você lê lá, lê a questão, todo mundo lê a 625, lê a 621, 622. O Kardec é tão honesto que ele fala assim: espíritos, é o seguinte, vocês estão falando que a revelação está na consciência, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu tenho que escrever livro? Aí os espíritos respondem: porque o povo esquece, tem que lembrar. Então existe livro para lembrar. Porque você lê para descobrir que você já sabe. Você já sabe. Você já sabe. Está na sua consciência. Está na sua consciência. Por isso que Sócrates dizia: aprender é lembrar. Você já sabe. Porque há milênios você está sendo conduzido pelo Cristo vivo. Vivo. Foi Ele que ajeitou mamãe e papai para você nascer. Foi Ele que ajeitou. Mano, pode mandar essa expiação, essa aqui, essa e essa. Fala: Senhor, será que Ele aguenta? Aguenta. Pode mandar. Não é? Ele não fala assim com Paulo?
Não fala? Entra na cidade e eu te mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Em Minas Gerais, a gente traduziria assim: entra na cidade que eu vou arrancar seu couro. É isso. Estão sendo conduzidos há muito tempo. Então o evangelho no cotidiano é quando você entende isso. Você fala: oi, entendi. Captei, Senhor. Captei a vossa mensagem. Você está sendo conduzido. Agora, existe o conduzido inteligente, que é o tigre. Existe o conduzido, você entendeu? Todo tempo que você perde brigando com a vida, é tempo que você poderia avançar. É isso. Então a vida é assim, você está no banco dos passageiros. Em muita situação você está no banco do passageiro. Aí você fala para Jesus assim: mestre, está vendo aquela parada ali? Tem um pastel de queijo, café, só podia, dá para parar lá? Não. Você fala: nossa, Deus, o que é isso? Esse é o Messias? Não é? É assim, gente, está achando graça? Teresa de Ávila deslocou, caiu uma tempestade, ela escorregou, caiu dentro do rio e começou a afogar, falou: Jesus, me salva, Jesus. E saiu batendo o braço, percebeu, foi invadida por uma força. Ela bateu os braços, conseguiu sair na beirada, saiu do rio e falou: nossa, Jesus estava diante dela. Falou: está vendo, Teresa, como que eu trato os meus amigos? Ela balançou o vestido e falou assim: por isso que o senhor tem tão poucos. Por isso que o senhor tem tão poucos amigos. Não é? Perceberam? Não para. Mas aí, quando ele fizer a parada, você fala assim: desculpa, Senhor, foi 3 vezes melhor do que eu imaginava. Ainda bem que o senhor não parou naquela. Não é isso. Esse é o evangelho redivivo. O evangelho redivivo, nós seguimos um guia vivo, vivo, vivo. Um Cristo vivo. Que você constrói um relacionamento com Ele. É um Cristo vivo. Nós temos que entender isso. Porque senão você vai se tornar leitor de livro e vai usar livro para ficar discutindo coisa inútil com os outros. Quando você deveria poupar o seu tempo e usar para testemunhar na prática o que você acredita.